Pode ser que eu esteja completamente enganado, e se for o caso eu peço para que vocês me corrijam aqui nos comentários. Mas eu tenho a impressão particular de que as gerações mais recentes, em especial a minha, têm muito mais familiaridade com a imagem do Elvis Presley do que necessariamente com a sua obra musical. Não existe qualquer pessoa, em qualquer um dos 4 cantos do mundo, ou em qualquer momento dos últimos, digamos, 50 anos, que não conheça o ícone que penteava o cabelo oleoso pra cima, usava roupas espalhafatosas e com golas enormes, usava maquiagens pesadas na região dos olhos, se tornava uma verdadeira força da natureza quando subia nos palcos, terminou a sua carreira se apresentando no hotel mais luxuoso de Las Vegas, inspirou a criação de diversos sósias que até hoje estão lá em Las Vegas casando pessoas, e claro, morreu aos 42 anos de uma maneira tão súbita e misteriosa que até hoje existem teorias da conspiração envolvendo a morte em si, sendo a principal delas aquela que nega a morte inteira. Elvis is still alive. Até aqui não tem nada que ninguém não saiba. Mais difícil do que isso é encontrar alguém que saiba de cor todas as minúcias das músicas do Elvis, ou que tenha se aprofundado muito nos detalhes sobre o indivíduo que as compôs. Todo mundo conhece a lenda, mas nem todos conhecem muito sobre o ser humano Elvis Presley. O que, sejamos francos, também não dá pra dizer que é uma surpresa, já que desde o princípio sempre houve um esforço inquestionável por parte de todo o contexto ao redor do Elvis Presley, principalmente no que diz respeito às ações do seu empresário, o coronel Tom Parker, para transformá-lo não só em um artista de renome, mas em um produto. Sim, essa é a palavra-chave. Produto extremamente rentável, cujo nome e sobrenome representariam marcas poderosas por si só. É preciso ser louco para negar ou fazer pouco dos múltiplos talentos do Elvis, de fato. Mas também não dá para negar que houve um esforço incessante e milimétrico para convertê-lo em uma mercadoria de grife, mesmo que isso significasse sugar todas as energias humanas daquele indivíduo em prol do show business e eventualmente custasse a própria vida, literal ou simbólica dele. Nesse sentido, a primeira decisão curiosa tomada pelo cineasta australiano Baz Luhrmann, que dirigiu Moulin Rouge, Romeu e Julieta, O Grande Gatsby, ao recontar a vida do Elvis Presley na telona, é também aquela que eu julgo mais importante para compreender de antemão o êxito dessa cinebiografia de modo geral. Narrar a trajetória do personagem título sob a ótica não dele, mas do empresário Tom Parker no seu leito de morte, 20 anos após a partida do próprio Elvis. A partir daí, fica muito claro que o objetivo desse filme é o de propor uma leitura de fora para dentro sobre toda a mística criada em torno da figura do rei do rock. Alcunha essa de rei do rock que o próprio Elvis rejeitava e rejeita em dado momento desse filme. Então o filme se estabelece menos como uma celebração do artista que foi o Elvis Presley e mais como uma análise muito criteriosa sobre o fenômeno midiático que ele foi e sobre uma série de problemáticas industriais no mundo da música, utilizando a figura do Elvis Presley como ponto de partida para essas discussões. É claro que só pelo fato de tomar a decisão de repassar em algumas poucas horas todos os pontos-chave da vida do Elvis Presley, esse filme do Baz Luhrmann não deixa de atender por tabela algumas convenções das cinebiografias de um modo geral, servindo então como um apanhado geral de tudo que ocorreu na vida do personagem título. A diferença é que, ao contrário de obras como The Dirt, sobre o Motley Crue, Bohemian Rhapsody, sobre o Queen, ou Judy, sobre a Judy Garland, que eram obras que se resumiam basicamente a coletâneas bem episódicas de melhores momentos da vida de cada um desses biografados, o Elvis do Baz Luhrmann, por sua vez, é um filme que aproveita muito bem todos os seus 159 minutos de duração para abordar com cuidado cada etapa da trajetória artística do protagonista e assim reforçar a importância que cada uma dessas etapas teve ao contribuir para a criação do ícone que viria a se eternizar no imaginário popular, costurando cada momento da narrativa e passando com fluidez pela infância no interior do Mississippi, pelo primeiro contato com a música negra, pela primeira aparição pública, já denotando as suas inspirações em rhythm and blues, country, gospel, etc., pelas razões que facilitaram a sua ascensão em detrimento dos seus colegas negros, e pelos pretextos racistas, conservadores e moralistas utilizados para acorrentar o Elvis depois. Os políticos alegavam que os movimentos que o Elvis fazia com a pelvis remetiam a danças negras e representavam uma libertinagem contra os valores da família tradicional cristã e blá 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 blá, aquela bobajada de sempre. Com isso, o filme do Baz Luhrmann compreende os contextos que motivaram o surgimento do artista, admite que todas as ambições artísticas do sujeito eram legítimas, da sua paixão real por música até o desejo de se tornar um ator do calibre do James Dean, mas também não deixa de reconhecer todas as conjunturas sociais, políticas e sim, mercadológicas que o favoreceram em detrimento de vários outros cantores contemporâneos que eram tão formidáveis quanto, talvez até melhores. Então o filme jamais tenta enganar o espectador com relação
relação a nada, nem tenta convencer ele de qualquer pioneirismo que o Elvis Presley possa ter tido. Em outras palavras, eu acho que é uma biografia madura o suficiente para reconhecer que boa parte das conquistas do seu biografado vieram nem sempre do seu talento, especificamente, e muitas vezes da estrutura de merchandising, para usar uma expressão que o próprio filme usa, que se aparelhou ao redor dele. Dito isso, aqui cabe um pequeno parênteses, é claro que a gente pode questionar a decisão do projeto de tratar praticamente todos os rumos tomados pelo Elvis ao longo da vida dele como decisões que ele tomou influenciado pelo Tom Parker, ou decisões do próprio Tom Parker, numa tentativa de limpar a barra do Elvis Presley como se ele tivesse sido pra sempre um menino ingênuo e manipulado, sendo que na verdade não foi bem assim. Ele também era consciente de várias escolhas que ele próprio tomou ao longo da sua vida. O que eu acho bacana de perceber nesse filme do Elvis do Baz Luhrmann é que ele é uma cinebiografia que não tem medo de assumir os aspectos trágicos e sombrios da vida do seu biografado, e ele consegue evitar a tentação de sucumbir ao território das agiografias, as biografias que tratam seus biografados como deidades completas, como deuses inabaláveis. O filme já adota um caráter sombrio e fatalista pelo simples fato de que a projeção já começa com Elvis Presley praticamente morto, ou pelo menos prestes a morrer, tendo que se drogar para poder subir no palco no final da sua vida, enfim, coisa horrível. E aí, a partir daí, desse pequeno recorte do finzinho da vida do Elvis Presley e do Tom Parker falando sobre como que as pessoas acusam ele de ter matado o Elvis Presley quando ele não matou, na verdade ele que presenteou o mundo com a figura do Elvis Presley, a partir daí o filme retrocede 40 anos no tempo e aí passa a construir toda a jornada crescente do Elvis Presley com os seus altos e baixos. Mas só o fato dele ter começado indicando pro espectador que o Elvis Presley morreu e sucumbiu já é algo que cria no espectador a expectativa de que pelas próximas 2 horas e meia a gente vai assistir a uma história triste e melancólica de um modo geral. Porém, o fato de abraçar os aspectos sombrios da vida do Elvis Presley e de nunca se transformar em uma hagiografia não impedem o Baz Luhrmann de usar pontualmente elementos de uma hagiografia para pintar, nos momentos propícios, a figura do Elvis Presley como uma figura divina, larger than life, como se costuma falar em inglês. Não é à toa que o primeiro contato que o Elvis tem com a música nesse filme aqui ocorre quando ele ainda é criança, numa cena no interior do Mississippi, quando ele entra numa igreja e ele é abraçado pela música gospel, e o Baz Luhrmann filma esse momento como se fosse um momento de real epifania pro personagem. Também não é à toa que em momento algum o Baz Luhrmann teme enfocar os shows do Elvis Presley como uma catarse completa e generalizada, porque são justamente esses instantes, de novo pontuais, de magnitude, que acabam reforçando e fazendo reverberar ainda mais lá na frente o impacto da decadência e especialmente a melancolia e a sobriedade que a gente vem a ver lá na frente, principalmente no terceiro ato. Porém, o mais fascinante do filme pra mim é constatar como que, mesmo abraçando e assumindo os aspectos mais trágicos e sombrios da trajetória do Elvis Presley, o filme, ainda assim, consegue funcionar perfeitamente bem como puro espetáculo, o que obviamente se deve ao cineasta por trás do filme, e que é um cara que agora eu percebi, depois de todo esse tempo, nunca tinha me ocorrido isso, mas agora eu entendi, é o cineasta perfeito para dirigir um filme sobre o Elvis Presley, o Baz Luhrmann. O Baz Luhrmann é um cineasta australiano que desde o início da sua carreira, ele sempre demonstrou uma vontade muito grande em modernizar e avançar com a linguagem dos musicais, em vez de se manter estagnado na mesma roupagem lá de décadas atrás. Ele não só é dono de uma filmografia geralmente bastante regular, ignoremos o Austrália com a Nicole Kidman e o Hugh Jackman, por favor, como ele também tem uma assinatura estilística grandiosa, burlesca, inconfundível, que se entrega abertamente ao exagero proposital, à artificialidade das suas composições e, principalmente, à estilização constante, rechaçando todo e qualquer mínimo vestígio de realismo que possa surgir impregnado na maioria das suas obras. E a explosão de cores e glitter, a computação gráfica escancarada, a união de músicas clássicas e modernas, as atuações dedicadas ao excesso, a montagem repleta de dinamismos, as telas divididas, as silhuetas dos personagens que atravessam o quadro recortadas, etc., são marcas registradas que, convenhamos, tornam Baz Luhrmann um nome mais do que qualificado para dirigir uma cinebiografia sobre um cara que, afinal, era notório pela sua performance exuberante, caricata e repleta de parafernálias. O mais notável, contudo, é perceber como que o dinamismo
realismo do Elvis jamais sacrifica o conteúdo e o respaldo emocionais que abrigam a narrativa em si. E ao contrário do que acontecia no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu até gravei um vídeo sobre ele, comentei mais essa questão, a velocidade do filme do Baz Luhrmann, costurada principalmente pela montagem, que eu espero que seja indicada a prêmios no final do ano, porque é uma montagem excepcional, nunca subtrai nem o impacto e nem a densidade das passagens dramáticas da história. Em vez disso, porém, essa montagem acelerada e super dinâmica, ela se revela fundamental para estabelecer principalmente o frenesi que toma conta das apresentações ao vivo do Elvis. Sempre que o protagonista sobe no palco, a impressão que a gente tem é de que o filme acompanha o ritmo da sua dança, sincronizando os cortes às batidas, alternando entre planos detalhe, tipo da pelvis do Elvis, e planos gerais, da plateia reagindo ao Elvis no palco, entre câmeras lentas e planos em velocidade normal, todas essas alternâncias em questão de alguns poucos segundos, às vezes até milissegundos. Em outras palavras, é como se o filme, o Baz Luhrmann e os dois montadores se remexessem junto com Elvis, sendo tomados pela energia do Elvis Presley e, por consequência, contagiando o público com essa mesma energia do Elvis Presley. O filme inteiro dança e acompanha o ritmo do Elvis quando ele tá dançando. Eu gosto também da decisão do Baz Luhrmann de pontuar a narrativa com várias músicas que, obviamente, foram produzidas depois do fenômeno do Elvis Presley, de Beatles a Doja Cat, passando por Eminem e 1 milhão de outras coisas. São músicas que, obviamente, não dizem respeito ao contexto histórico específico que o filme tá enfocando, mas são músicas que, de um ponto de vista generalizado, elas ajudam a reforçar pra gente como que o Elvis Presley se situa na história da música, como que aquele cara influenciou todas as músicas posteriores que tocam no filme. Por fim, Elvis também é um daqueles filmes que podem perfeitamente ser elevados ou diminuídos dependendo do desempenho do seu intérprete principal. E nesse caso aqui, é um alívio poder dizer que o Austin Butler é um assombro. Embora favorecido por maquiagem, penteado e figurinos que o ajudam a se aproximar do visual do Elvis original, o Austin Butler se recusa terminantemente a cair na tentação de criar uma mera imitação barata e cartunesca do artista que ele tá representando, que na minha opinião foi o caso do Rami Malek naquele filme horrível do Queen. Já o Austin Butler, ele prefere ir além disso e além das aparências e absorver os tiques, os maneirismos e as inflexões específicas do Elvis, a fim de compor realmente um ser humano, algo que a gente acredite que realmente pudesse ser o Elvis Presley na sua vida pessoal ou nos bastidores. Enquanto isso, o Tom Hanks, ele tem a rara oportunidade de viver um personagem que é desprezível. A sensação de você realmente detestar o Tom Hanks no filme é muito curiosa, e o Tom Hanks abraça isso completamente. E até a maquiagem pesadíssima aplicada no Tom Hanks, eu acho que ela funciona, porque eu acho que ela é tão exagerada que ela tá dentro de toda a lógica estilística do projeto como um todo e da própria filmografia do Baz Luhrmann. Ela tá em sintonia com o exagero que é o filme como um todo. No fim das contas, Elvis do Baz Luhrmann é uma obra que consegue uma proeza que é, ao mesmo tempo, contagiar o espectador com a energia e com a vitalidade quase sobrenaturais do personagem título, e ao mesmo tempo ser sombria na maneira com que ela mostra como que debaixo daquelas roupas exuberantes havia também vida e identidade humanas sendo sugadas incessantemente ao longo de quase 3 décadas. Tudo isso em prol do sucesso sempre da aparência, mas nem sempre da obra do Elvis Presley como artista. E se tem uma imagem nesse filme que definitivamente não vai sair da minha cabeça tão cedo, é a imagem do Elvis no fim da sua carreira, sozinho, no fundo da sua limusine cinzenta e apertada, se despedindo da esposa e da filha pela última vez, ao som de Can't Help Falling in Love, que é uma música linda, que nesse filme aqui ela é transformada praticamente na música tema do filme. Depois de 2 horas e meia acompanhando naquele filme um artista repleto de dinamismo, intensidade e cores vivas, o que sobrou no fim das contas, depois de tudo isso, no fundo daquela limusine, foi uma casca extravagante por fora, mas notavelmente vazia e sem esperanças por dentro. O Elvis do Baz Luhrmann é realmente um filme que eu gostei muito.